Um suposto encontro clandestino entre o ministro Moraes, o ministro da Defesa e o comandante do Exército fez com que analistas apostassem que a prisão de Jair Messias Bolsonaro pode acontecer a qualquer momento. Fica comigo até o fim dessa edição que eu vou trocar em miúdos com vocês. Ao mesmo tempo que isso acontecia, essa notícia explodia nas redes, nós sabíamos que lá na Câmara dos Deputados, lá no Congresso, também aconteciam negociações nada republicanas a fim de aprovar o PL antifacção, que teve seu texto mudado diversas vezes por derrite, inclusive, caiu ali um aspecto muito importante para todos os cidadãos brasileiros do PL, justamente depois de um voo de derrite com Mota e Alexandre de Moraes, mas tudo isso ficou ali no campo das suposições. Vamos falar sobre isso porque até o final dessa edição a votação não tinha sido iniciada, então eu tive que fechar a edição para contar para vocês de novo. Mas se realmente houve a votação ontem, você com certeza vai encontrar um videozinho meu, um shorts curtinho aqui no canal. E por falar em PL antifacção, não posso deixar de comentar com vocês a respeito da cruzada quase solitária de Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro e estreou ontem, anunciou um grande programa de retirada de barricadas por territórios que as facções criminosas não permitem que o Estado adentre, tornando seus moradores escravos, absolutos escravos. E parece que Tarcísio lançou a sua campanha presidencial. Troquem o CEO. Tem tanta coisa acontecendo no campo político que a gente vai pensar várias matérias. Preparei uma lista daquelas bem ácida para você. Então não sai daqui antes de deixar o meu like, o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passou o link tudo aí, confere sua inscrição, seu sininho, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. O chanceler alemão que se mandou da COP30 chegou na Alemanha, deu graças a Deus e deu uma coletiva de imprensa dizendo que ele foi embora da COP30 e ele deu graças a Deus por ter feito isso. E, inclusive comentou que quando consultou aos jornalistas, alguém mais quer ficar aqui? Todo mundo ficou quietinho, tipo assim, pô meu, livra a gente dessa, fala sério. Gente, a esquerda ficou tão traumatizada com esse comentário do chanceler alemão que a esquerda está até dizendo que foi uma fala racista. Eu não lembro da fala dele ter tocado em raça, tá? Xenofobia e tal. Mas eu preciso lembrar a observação do Peter, do canal Ancapso, que ele falou, gente, olha, essa péssima experiência que eles tiveram com Belém, não foi com Belém, foi com a infraestrutura da COP30, que era zero, Foi com assalto à mão armada, salve de facção, óleo diesel sendo jogado em Rio, faltou água no banheiro, faltou água para beber, não tem ar-condicionado suficiente. Porque a verdade é uma só. Essa COP30 foi um evento para a elite mundial, custeada pelos impostos da população brasileira para paupérrima, que não tem nem saneamento básico, mas a elite não podia ficar sem seus ar-condicionados. É o evento da hipocrisia. E a gente ficou feliz, porque ver esquerdista surtando na rede social é o que importa. A China não deixou por menos. Deu de presente essa escultura em bronze para que nunca mais ninguém esqueça a COP30. E eu acho que está bem apropriado. Parece que é um animal estilizado com chifres que, na minha opinião, parece de cramulhão. Deixa aí nos comentários o que você acha. E é um diabo, para mim, um demônio abraçando a COP30, que foi exatamente assim que deve ter sentido todos os jornalistas e representantes da comitiva alemã. Eu acho que veio bem a calhar, A China não deixa por menos nunca. O Careca Maldita, ele participou do 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que aconteceu entre o dia 11 e 14 de novembro. Esse post começou a rolar ontem, dizendo, escuta, o Careca Maldita, sancionado por violação de direitos humanos, sendo financiado por essa pregada, essa porrada de empresa, inclusive empresas americanas, e começaram a denunciar para quem é de direito. O Paulo Figueiredo, ele puxou aqui um destaque para PicPay, Ambipar, Coca-Cola e os Prev. Eu vou dar detalhes para vocês. O Paulo Figueiredo assumiu a dianteira dessa coisa toda e disse, olha, o governo dos Estados Unidos, especificamente o OFAC, não é tão ágil quanto gostaríamos na hora de aplicar as penalidades àqueles que violam as sanções. E ele disse, estamos trabalhando também nessa direção para ficar mais ágil. Mas, apesar de tardar, raramente eles falham. E já estão cientes disso aqui, que são aquelas empresas em destaque que eu mostrei para vocês. Eu, pessoalmente, prefiro que seja mais vagaroso, porém bastante eficaz. A minha decepção com a Lei Magnitsky, hoje, ela versa sobre a inatividade da sanção dos bancos que se negaram a cumprir as diretrizes das sanções Magnitsky contra o violador de direitos humanos. Quando virá a sanção para os bancos? Fica o questionamento, Fica a pergunta. Vamos avançar, que já que a gente está falando de sanções americanas, nós tivemos a notícia ontem que o retorno de Trump sobre tarifas brasileiras
frustrou o palácio do governo. Isso depois que eles passaram a maior vergonha do mundo, comemorando uma zerada de tarifa que o Trump apresentou para o mundo inteiro para retomar as relações comerciais. Acontece que o país que normalmente tem muito prazer e muito interesse em negociar com os Estados Unidos, que não é o caso mais do Brasil, do PT, esses países ficaram com tarifas zeradas. E nós continuamos com os 40%, que é uma espécie de sanções Magnitsky do comércio exterior com os Estados Unidos. É uma beleza. E aí, poxa, a gente tem que se perguntar, mas a esquerda não tripudiou na cara, na cabeça de tudo quanto foi conservador de direita, dizendo que o resultado dos 10% que caíram era da reunião de Mauro Vieira com o governo de Donald Trump. E agora? Vocês garantiram que estava tudo bem, agora não está mais? Poxa, decidam-se. Decidam-se. E nós temos, no exato momento que eu gravei esse vídeo, um quebra-pau do caramba no Congresso brasileiro, porque estão tentando chegar a um acordo a respeito do texto do PL antifacção, que, por uma grande coincidência, e foi coincidência mesmo, o Derrite mudou um ponto muito importante da lei antifacção, justamente após viajar em jatinho com Alexandre de Moraes e com Hugo Mota, tá? E aí o deputado Sóstenes Cavalcante estava comentando, fazendo a entrevista, respondendo as perguntas, mas o que eu quero destacar é isso aqui, ó. Quarta versão de texto antifacção não agrada governo e oposição. É óbvio que não vai agradar nunca, porque o governo hoje é esquerdista, extrema esquerda. E eles são a favor sempre de proteção do lumpen proletariado, que eles têm a esperança que o lumpen proletariado, com o fechamento do regime, que eles se tornem o braço armado para a manutenção do governo tirano. E a direita, que é a oposição hoje, sempre voga pela liberdade e por bandido bom é bandido na cadeia, pagando direitinho os seus pecados. Então, óbvio que nenhum texto desse mundo agradará a ambos os lados, né? Isso é uma bobagem isso. Agora, para vocês entenderem, quando eu digo que a esquerda é tradicionalmente defensora de lumpen proletariado, que são os à margem da lei, os marginalizados, eita, olha a Sheinbaum aqui, que é a presidente do México, dando declarações interessantíssimas a respeito do tema. Ela teve coragem de falar ontem, num pronunciamento oficial, que a guerra contra o narcotráfico está fora da lei. Que combater o narcotráfico está fora da jurisprudência, da legalidade do país México. E ainda diz mais, que combater o crime organizado é fascismo, é impor sobre esses inocentes vítimas dos consumidores o poderio bélico estatal. E quem está num caminho exatamente oposto, e já já a gente vai falar sobre o cenário político brasileiro, é Cláudio Castro, que está praticamente numa cruzada solitária, teve o nome catapultado para ser mencionado como possível presidenciável, que não receberá o meu voto, porque meu negócio com ele é Rio de Janeiro, não é Brasil, né? Mas é digno de menção. Ele lançou ontem uma operação que é retirada de barricada. Só conhece isso quem mora no Rio de Janeiro ou quem é do Rio de Janeiro, que sabe que quando facção criminosa coloca a barricada na rua, geralmente são blocos de cimento que impedem o trânsito de automóveis, e aí também não entra ambulância, não entra SAMU, não entra corpo de bombeiro, não entra táxi, não entra Uber, esquece. O seu mundo caiu na mão de uma facção criminosa se você mora num local onde foi colocada uma barricada na sua rua. E aí você também não pode comprar gás, você não pode fazer a internet que você queira, assinar a TV por assinatura que você queira, porque não vai ter cabeamento e tal, só vai ter cabeamento lá da internet, do TV por assinatura, da facção. É o famoso GatoNet. Quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. O Cláudio Castro lançou essa operação ontem, avisou que tem todos os pontos de barricada mapeados e que sim, usará de muita inteligência, estratégia, e eu grito que não falte munição ao BOPE. Vamos entrar no cenário político, tem a ver com a prisão de Jair Messias Bolsonaro, que é o maior ícone da direita, um homem que recebeu o tanto de votos que recebeu e hoje, se fosse para as urnas, ele ganharia de lavada de qualquer outro concorrente. Paulo Figueiredo lançou uma informação urgente dizendo que supostamente o Alexandre de Moraes estaria numa reunião com o ministro da Defesa e o comandante do Exército para tratar algo fora da agenda. Por isso que o Paulo Figueiredo chama de reunião clandestina. Não está na agenda oficial de nenhum dos 3 servidores. Ou você esqueceu que o careca maldita é um mero servidor do Estado. Ele é um servidor público, mas né, tanto poder que a gente fica até assim meio confuso. Mas 3 meros servidores, e não está na agenda de nenhum deles o compromisso, nem a pauta do compromisso, e funcionário do Executivo tratando com judiciário, né? Um tanto peculiar. E aí o Paulo Figueiredo apostou. Nós podemos especular que o assunto é a prisão do capitão Jair Bolsonaro e dos demais militares condenados no golpe da Disney em prisão comum ou militar. Ou ainda podemos supor que
O que faz o ministro da Suprema Corte reunido com estes membros do Poder Executivo sem agenda pública? Com a prisão de Bolsonaro em uma cadeia quase certa, eu espero que Deus entre com providência que isso não aconteça, tem sempre as tentativas de substituição a Bolsonaro sem, no entanto, perder a capa sacerdotal dos eleitores de Bolsonaro. A mim será difícil convencer, mas o Tarcísio, ele nos próximos dias visitará o presidente Jair Bolsonaro e ele deu uma declaração ontem dizendo que o nome dele não está disponível para a disputa presidencial em 2026. Eu sou obrigada a cantar, né? Me engana, me engana, me engana, me engana, enfim. E lançou uma campanha, troca o CEO que o Brasil volta a funcionar. Eu não sei quando você ouve CEO o que você lembra. Eu lembro do calcinha apertada, que foi o desastre do desastre, tanto na prefeitura quanto no governo de São Paulo durante o pandemônio. Você lembra muito bem o quanto sofremos, né? Eu morava em São Paulo na época, na mão desse desgraçado, e ele está em plena operação de evento da LIDE. Ele deu uma declaração dizendo que defende candidatura do centro para 2026. Abro aspas para o calça apertada demoniado. País precisa de um agente pacificador. Então é assim, tem a esquerda e tem a extrema direita. Deixem disso, parem com isso. Venham para o centro. Venham para a pacificação. Venham para mim, olhem para mim. E aí, quando você chegar bem perto, vai ser tarde demais para você impedir as leis que o centro costuma aprovar, que são todas elas socialistas e comunistas. É para isso que existe o centro, é a terceira via. No cenário político, a gente tem que entender certas estratégias, como essa comunicação aqui. Bolsonaro não planeja avalizar nome de Tarcísio em reunião com o governador. Óbvio que não. Lógico que não, porque qualquer nome que Bolsonaro apontar será enquadrado em algum crime imaginário do orifício rugoso das vozes da cabeça de todos eles, né, da elite política aristocrática brasileira. E, na minha opinião, no momento que dissesse, olha, estamos indo buscar Bolsonaro para levar para a cadeia, o Brasil tinha que parar. Quanto mais tarde o Bolsonaro abençoar um nome, mais segurança esse nome terá para trabalhar essa candidatura ou correrá o risco de terminar como Eduardo Bolsonaro. Olha só, STF quer concluir ação contra Eduardo antes da eleição. Aí você pode se perguntar, mas o que tem o orifício rugoso com as calças nesse caso aí? É exatamente isso que Eduardo está chamando a atenção. Quem poderia imaginar? Democracias modernas, arrojadas e pujantes têm seus tribunais alinhados com um timing político eleitoral, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o que é vergonhoso é que eles declaram isso, os jornalistas declaram isso, sem o menor constrangimento e sem pipocar. Escuta, isso aqui não pode, não é permitido pela nossa Constituição, isso aqui é lei ou é perseguição política? Né? Ó, todo mundo... E aí o Eduardo complementa, né? É o relatório. Cumpra-se. É porque eu quero. Cumpra-se. E Moraes pode decretar prisão imediata de Bolsonaro. O STF publicou, né, as atas de rejeição aos recursos. E o ministro está avaliando se os outros recursos são legítimos ou são para atrasar a pena imposta a Bolsonaro. Eu só vou lembrar vocês que quando era o Lula julgado, que o julgamento de Lula assim obedeceu a todo regramento jurídico, só no caso do triplex do Guarujá foram mais de 400 recursos. No caso de Lula, nunca avaliou-se se a solicitação de recursos, a entrada de recursos era para atrasar a aplicação da pena. Nunca ninguém falou nada, mas Bolsonaro é diferente, né? Bolsonaro ameaça demais o establishment. E quando eu falo aqui para vocês de establishment, não dá para falar disso sem falar da derrocada econômica que está sendo imposta ao Brasil. Isso é uma coisa planejada e orquestrada e ela está indo de vento em popa numa velocidade que muito está me assustando. São números aterrorizantes, é a economia do inferno mesmo. Todo mundo viu quando a dona da Lupo foi entrevistada e a empresa declarou: o Brasil empurrou a gente para o Paraguai. Por quê? Por causa da carga tributária brasileira que não deixa nenhum empresário sobreviver com lucro. A matéria do R7 diz que o Brasil teve 4 empresas fechadas por minuto em 2023. Total supera em 25% o número de 2022 que vinha com o ranço do pandemônio. A Revista Oeste diz que pedidos de falência de empresas dispararam no governo Lula. CNN, e essa notícia foi ontem. Correios avaliam demissão de 10 mil funcionários para ajustar contas, porque abriu-se um rombo do caramba nos Correios. Bolsonaro quis privatizar, mas a raça que estava ali ao redor dele disse que não. Privatizar Correio nunca do verbo jamais, porque o Correio é muito importante para a sustentação do establishment. E os Correios falidos, porque virou um cabide de emprego, tentaram, né, um empréstimo de 20 bi, não teve acerto, porque nenhum banco quis emprestar. E agora eles estão
pensando em demitir mais de 10 mil funcionários. Aí, num relance, você pode pensar, meu Deus, então quer dizer que o que tinha virado um cabide de emprego vai voltar ao normal? Sinceramente, brava gente, cola na grade aqui. Você acha mesmo que quem será mandado embora será o cupicha de quem indicou ele para fazer da empresa um cabide de emprego? É óbvio que não. Quem será mandado embora serão os concursados, serão os trabalhadores decentes, os dignos, porque é exatamente assim que acontece numa economia de regime ditador. Entendeu? Quanto pior, melhor, porque o sonho de todo ditador é ver você na fila da sopa, na fila do Bolsa Família. E existe uma saída para que você pelo menos consiga remediar essa coisa toda. Se você é um dos demitidos, se a empresa que você trabalhava fechou durante essa crise, saiba que você pode desenvolver várias outras atividades a partir de casa. Presta atenção nesse recado. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual é o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Então é isso, link na descrição e no comentário fixado e você vai direto pro WhatsApp do Daniel Alvarenga e lá assista às aulas, é gratuito, você não paga nada. O que custa você ter mais informações que podem sim fazer a diferença na sua vida? Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix doar@valeria@gmail.com. Seja generoso, a gente está precisando demais. E na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil e quer dar uma força aí para o meu projeto tão solitário aqui, só eu, vocês e eu. Deixa o like, compartilha, leva esse link lá nos buracos digitais que você costuma frequentar enquanto você os tem e bora para os comentários, porque afinal de contas, treta é algo que eu não abro mão, principalmente com um público qualificado como o meu. Beijo no coração, fui!